Deus vai te mostrar como curar minha mãe. E o médico riu até que isso aconteceu. Dr. Rafael Santos caminhava apressado pelos corredores do Hospital Santa Catarina, em Belo Horizonte, quando sentiu uma pequena mão puxar a barra do seu jaleco branco. Há 3 meses, ele vinha tratando de Mariana Oliveira, uma mulher de 32 anos que apresentava sintomas inexplicáveis que desafiavam toda a sua experiência médica. A pequena Sofia, de apenas 3 anos, olhou para ele com aqueles olhos azuis, cheios de determinação, e disse com a convicção que só uma criança pode ter: "Doutor, Deus vai te mostrar como curar minha mãe", declarou, apontando para a mulher deitada na maca. Rafael não pôde conter um sorriso discreto. Em seus 15 anos de carreira, já havia escutado muitas coisas vindas de familiares desesperados, mas a inocência daquela menina loira de cabelos cacheados o tocava de forma especial. Mariana estava inconsciente novamente, sua respiração fraca e irregular, exatamente como nos últimos dias. "Está bem, pequena", respondeu gentilmente, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "E como você acha que Deus vai fazer isso?" Sofia inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia escutar. "Ele já está falando", sussurrou com seriedade. "Mas o senhor não está escutando direito." Do outro lado do corredor, Benedito Oliveira observava a cena com os olhos vermelhos de tanto chorar. Aos 34 anos, o metalúrgico não sabia mais o que fazer. Sua esposa estava se deteriorando a cada dia, e os médicos pareciam tão perdidos quanto ele. O casal havia se mudado para uma casa nova há 4 meses, realizando o sonho de dar uma vida melhor para Sofia. Mas desde então, Mariana vinha apresentando sintomas estranhos: fadiga extrema, dores de cabeça constantes, náuseas e uma tosse seca que não passava. "Doutor Santos", chamou Benedito, aproximando-se com passos cansados. "Como ela está?" Rafael se levantou, ajustando a gravata azul que sempre usava, um hábito nervoso que desenvolvia quando não tinha boas notícias. "Os últimos exames ainda não trouxeram nada conclusivo, Sr. Oliveira. Os níveis de oxigenação melhoraram um pouco, mas..." "Mamãe está dormindo porque está triste", interrompeu Sofia, subindo na cadeira ao lado da maca para ficar mais perto da mãe. "Ela chora escondido quando pensa que ninguém está vendo." As palavras da menina ecoaram no corredor e tanto Rafael quanto Benedito trocaram um olhar preocupado. Havia algo na forma como Sofia falava que ia além da simples percepção de uma criança. "Sofia, venha cá", chamou Benedito, estendendo os braços. "Deixe o doutor trabalhar." "Não, papai", protestou ela, balançando a cabeça. "Eu preciso ficar aqui. O cheiro ruim que deixa a mamãe dodói está aqui também." Rafael parou imediatamente o que estava fazendo. "Que cheiro, Sofia?" perguntou sua voz, assumindo um tom mais sério. A menina fez uma careta, tapando o nariz com a mãozinha pequena. "Aquele cheiro de pintar, doutor, igual ao do nosso quarto novo. Mamãe sempre fica mais dodói quando sente ele." Benedito suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Doutor, ela está sempre falando isso. Mas nossa casa é nova, não fizemos nenhuma reforma grande. Só pintamos alguns cômodos quando chegamos." "Que tipo de tinta vocês usaram?" indagou Rafael, sua mente médica começando a conectar possíveis pontos. "Umas latas que o antigo dono deixou lá. Ele disse que eram caras, importadas", respondeu Benedito. "Por que a pergunta?" Antes que Rafael pudesse responder, Sofia desceu da cadeira e se aproximou dele, puxando sua calça. "Doutor, eu desenho todos os dias no meu quartinho enquanto a mamãe descansa. Quer ver?" Rafael olhou para Benedito, que apenas deu de ombros. Talvez uma pausa fizesse bem a todos eles. "Claro, Sofia. Onde estão seus desenhos?" A menina correu até uma mochilinha rosa que estava no canto do quarto e tirou um monte de papéis coloridos. Espalhando-os no chão, ela começou a explicar cada um como se fosse uma apresentação muito importante. "Esses aqui são da nossa casa velha", disse, mostrando desenhos com cores vivas onde apareciam 3 figuras sorridentes. "E esses são da casa nova." Rafael se abaixou para observar melhor. Nos desenhos da casa nova, havia sempre uma nuvem escura sobre a construção, e a figura que representava a mãe aparecia deitada,
ou com uma expressão triste. O que mais chamou sua atenção foi que em vários desenhos havia pequenos rabiscos pretos saindo das paredes. O que são esses rabiscos escuros, Sofia? É o cheiro ruim saindo da parede, doutor, explicou ela com naturalidade. Igual fumaça, mas invisível. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Em sua formação, ele havia estudado casos de intoxicação por materiais de construção, mas nunca havia visto um diagnosticado por uma criança de 3 anos através de desenhos. Benedito, chamou, sua voz mais urgente. Preciso fazer algumas perguntas sobre a casa de vocês. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Naquela mesma tarde, Rafael decidiu fazer algo que ia contra todos os protocolos hospitalares. Visitaria a família em casa. Sofia havia insistido tanto que ele precisava ver o lugar do cheiro ruim que sua curiosidade médica falou mais alto. A casa dos Oliveira ficava em um bairro classe média de Belo Horizonte, uma construção de 2 andares que realmente parecia nova e bem cuidada. No entanto, assim que Rafael saiu do carro, Sofia veio correndo até ele. Doutor, o senhor sentiu? Perguntou fazendo aquela mesma careta de sempre. Rafael inalou profundamente, mas não notou nada diferente além do cheiro normal de tinta fresca e materiais novos. Não sinto nada estranho, Sofia. É porque o senhor é muito alto, explicou ela, puxando-o pela mão. Vem cá embaixo comigo. Curiosamente, Rafael se abaixou até ficar na altura da menina e então percebeu. Havia, sim, um odor químico mais forte, algo que misturava tinta com solvente e outros compostos que ele não conseguia identificar. Benedito, chamou ainda agachado. Há quanto tempo pintaram a casa? Uns 3 meses, logo antes da mudança, respondeu o homem, confuso com a posição estranha do médico. Por quê? E vocês notaram que Mariana começou a passar mal logo depois da mudança? A revelação veio como um soco no estômago de Benedito. Sim, os sintomas de Mariana haviam começado praticamente na primeira semana na casa nova. Ele havia pensado que fosse estresse da mudança, adaptação, talvez até mesmo saudade da casa antiga onde Sofia havia nascido. Sofia guiou Rafael até o quarto principal, mas parou na porta. Não posso entrar, doutor, disse, balançando a cabeça. Ali é onde o cheiro é mais forte. Papai teve que colocar minha cama no quartinho pequeno porque eu não conseguia dormir aqui. Rafael entrou no quarto e imediatamente compreendeu. O aroma químico era intenso, especialmente perto das paredes. As janelas estavam fechadas, concentrando ainda mais os vapores. Benedito, preciso que vocês saiam desta casa hoje mesmo, declarou com urgência. Como assim? Não entendo. Sua esposa está sendo envenenada lentamente pela tinta destas paredes, explicou Rafael, tirando o celular do bolso. Vou chamar uma equipe especializada para fazer testes, mas pelo que estou vendo, vocês compraram uma casa pintada com materiais altamente tóxicos. O mundo de Benedito desabou. Durante meses ele havia visto sua esposa definhar sem entender o motivo. E o pior, foi ele quem insistiu na mudança, ele quem aceitou as latas de tinta importadas do antigo proprietário, ele quem pintou o quarto principal com suas próprias mãos. Eu fiz isso com ela? Sussurrou às pernas bambas. Sofia, que havia observado toda a conversa do corredor, se aproximou do pai e segurou sua mão. Não foi culpa sua, papai, disse com aquela sabedoria estranha que algumas crianças possuem. O senhor estava fazendo uma casa bonita para nós. O homem mau é quem vendeu a tinta ruim. Rafael observou a interação entre pai e filha, percebendo que a situação era mais complexa do que imaginava. Não se tratava apenas de uma intoxicação química, mas de uma família que estava se destruindo com culpa e desespero. Naquela noite, os Oliveira se instalaram temporariamente na casa da mãe de Benedito, Dona Helena, uma mulher de 68 anos que nunca havia aprovado totalmente a mudança da família. Mariana foi transferida para a UTI do hospital, onde receberia tratamento para desintoxicação.
Eu sempre desconfiei que havia algo errado com aquela casa, resmungou Dona Helena, preparando um chá para Sofia. Muito barata para estar em condições tão boas. Rafael, que havia decidido acompanhar pessoalmente o caso, visitava a família todos os dias. Sofia sempre o recebida na porta, perguntando se Deus já havia mostrado mais alguma coisa. Sim, Sofia, respondeu ele numa dessas visitas. Deus me mostrou que sua observação salvou a vida da sua mãe, mas a menina balançou a cabeça, séria. Ainda não acabou, doutor. A mamãe ainda está muito triste por dentro. O cheiro ruim saiu do corpo dela, mas a tristeza não. Rafael estava começando a suspeitar que Sofia tinha uma percepção emocional muito além de sua idade. Os testes toxicológicos confirmaram altos níveis de compostos orgânicos voláteis no sangue de Mariana, especialmente tolueno e xileno, substâncias presentes em tintas de baixa qualidade. O tratamento estava funcionando fisicamente, mas Mariana permanecia deprimida e apática. Foi durante uma conversa com Dona Helena que Rafael descobriu outro pedaço crucial do quebra-cabeça. Doutor, disse a senhora, baixando a voz enquanto Sofia brincava no jardim. Tem uma coisa que eu preciso contar. Mariana estava grávida quando eles se mudaram para a casa nova. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. E o que aconteceu? Ela perdeu o bebê na 6ª semana, sussurrou Dona Helena, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas nunca quis falar sobre isso. Disse que era melhor esquecer, que Sofia não precisava saber que teria um irmãozinho. A revelação mudou completamente a perspectiva de Rafael sobre o caso. Mariana não estava enfrentando apenas uma intoxicação química, mas também um luto não elaborado que estava comendo sua alma por dentro. Dona Helena, a senhora acha que a intoxicação pode ter causado a perda? Completou a senhora. Eu sempre desconfiei, doutor. Mariana nunca teve problemas para engravidar. Sofia veio fácil, sem complicações. Mas dessa vez, Rafael compreendeu que estava diante de um caso muito mais complexo do que imaginara. Mariana não estava apenas fisicamente doente, ela estava carregando uma culpa terrível, achando que havia feito algo errado que causou a perda do bebê. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando Mariana finalmente recebeu alta hospitalar, 2 semanas depois, ela era fisicamente uma mulher diferente. A cor havia voltado ao seu rosto. A respiração estava normal. E os exames mostravam que a intoxicação estava sendo eliminada do organismo. Mas emocionalmente, ela parecia uma sombra de si mesma. Mamãe! Chamou Sofia, correndo para abraçá-la assim que ela entrou na casa da vovó Helena. Você está melhor? Estou sim, meu amor, respondeu Mariana, mas sua voz carecia da alegria que costumava ter. Rafael observou a reunião familiar, notando como Mariana evitava o olhar de Benedito. O homem estava visivelmente atormentado pela culpa, e isso criava uma tensão no ar que até Sofia conseguia sentir. Doutor, sussurrou a menina, puxando Rafael para um canto. Por que a mamãe ainda está triste se o cheiro ruim já saiu dela? Como explicar para uma criança de 3 anos os complexos mecanismos da dor emocional? Rafael se ajoelhou na altura dela, buscando as palavras certas. Às vezes, Sofia, quando as pessoas ficam doentes por muito tempo, elas ficam com medo de se alegrar de novo. É como se o coração delas precisasse reaprender a ficar feliz. Sofia ficou pensativa por alguns segundos. Igual quando eu caí da bicicleta e fiquei com medo de andar de novo. Exatamente como isso, confirmou Rafael, impressionado com a comparação. Então eu vou ensinar o coração da mamãe a ficar feliz de novo, declarou Sofia com determinação. Nas semanas seguintes, Rafael testemunhou algo extraordinário. Sofia começou a criar pequenas brincadeiras de felicidade para a mãe. Todos os dias ela inventava algo novo, desenhos coloridos, pequenas danças, teatrinhos com suas bonecas. Mas Mariana respondia a tudo de forma mecânica, como se estivesse presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. A situação chegou ao limite quando Sofia encontrou a mãe chorando escondida no banheiro, 3 semanas após a alta hospitalar.
Por que você está chorando, mamãe? Perguntou a menina, subindo no colo de Mariana. É que... Mariana tentou inventar uma desculpa, mas as palavras morreram em sua garganta. Sofia colocou as mãozinhas no rosto da mãe, obrigando-a a olhar em seus olhos. Você está com saudade de alguém que foi para o céu, não é? Mariana sentiu como se o mundo tivesse parado. Como sua filha poderia saber sobre algo que ela nunca havia mencionado? Como você... Começou a perguntar, mas Sofia a interrompeu. Eu sonhei com ele, mamãe, com o irmãozinho que foi morar com Deus antes de nascer. As lágrimas de Mariana se transformaram em soluços. Pela primeira vez desde a perda, alguém havia mencionado o bebê que ela tanto desejara. Você sabia? Conseguiu perguntar entre os soluços. Eu sempre soube, respondeu Sofia com simplicidade. Eu sentia ele na barriga da mamãe. E quando ele teve que ir embora, eu fiquei triste também. Mas a vovó Helena disse que não podia falar porque ia deixar a mamãe mais triste. Mariana abraçou a filha com uma força desesperada, finalmente permitindo que a dor represada por meses viesse à tona. Era como se uma represa tivesse se rompido dentro de seu peito. Eu sinto tanto a falta dele, Sofia, confessou entre lágrimas. E tenho tanto medo de que tenha sido culpa minha. Não foi culpa da mamãe, disse Sofia, acariciando o cabelo da mãe, como já havia visto ela fazer milhares de vezes. Foi culpa da tinta ruim do homem mau. O Dr. Rafael explicou para mim. Naquele momento, Rafael chegou para sua visita médica de rotina e encontrou mãe e filha abraçadas no chão do banheiro, chorando juntas. Ele compreendeu imediatamente que estava presenciando o início do processo de cura real. Desculpem interromper, disse gentilmente. Dr. Rafael, exclamou Sofia, correndo para ele. A mamãe finalmente falou sobre o irmãozinho que foi para o céu. Rafael olhou para Mariana, que ainda estava no chão, limpando as lágrimas. Como você se sente agora, Mariana? Estranha, admitiu ela, levantando-se lentamente. Como se alguém tivesse tirado uma pedra gigante do meu peito. Mas ao mesmo tempo, com muito medo. Medo de quê? De que isso aconteça de novo. De que eu nunca mais consiga... Ela olhou para Sofia e baixou a voz. De que eu nunca mais consiga ser mãe de novo. Sofia, que tinha escutado tudo mesmo com a mãe falando baixo, se posicionou entre ela e Rafael. Mamãe, o irmãozinho que foi para o céu não quer que você fique com medo. Ele quer que você seja feliz de novo. E como você sabe disso? Perguntou Mariana, se abaixando para ficar na altura da filha. Porque eu converso com ele nos meus sonhos, revelou Sofia com naturalidade. Ele disse que foi embora porque a tinta ruim estava machucando ele, mas que isso não vai mais acontecer. E disse que tem outros bebês esperando para vir morar na nossa família, mas só quando a mamãe estiver pronta de verdade. Rafael observou a cena com um misto de admiração e perplexidade profissional. Como psicólogo, ele sabia que crianças pequenas frequentemente usavam a fantasia para lidar com traumas familiares. Mas havia algo na forma como Sofia falava que transcendia qualquer explicação científica. Benedito, que havia chegado do trabalho e escutado parte da conversa do corredor, se aproximou hesitantemente. Mari, chamou com voz embargada. Você me perdoa por ter pintado aquele quarto? Por ter aceito aquelas tintas sem desconfiar de nada? Mariana olhou para o marido, vendo pela primeira vez em meses não apenas sua própria dor, mas também o sofrimento dele. Benedito havia emagrecido, tinha olheiras profundas e um ar de quem carregava o peso do mundo nas costas. Bené, sussurrou, estendendo a mão para ele. Não foi culpa sua, nós não sabíamos. Mas se eu tivesse sido mais cuidadoso, se eu tivesse desconfiado... Sofia se meteu no meio da conversa. Papai, o irmãozinho não quer que você fique triste também, declarou com seriedade. Ele disse que você é um papai muito bom e que só queria fazer uma casa bonita para nós. Benedito se ajoelhou no chão e abraçou as duas ao mesmo tempo, finalmente permitindo que suas próprias lágrimas caíssem. Rafael observou a família se reconstituindo emocionalmente e sentiu que sua presença ali
não era mais necessária naquele momento. Vou deixar vocês conversarem, disse discretamente. Mas antes preciso dizer uma coisa. Sofia, obrigado por ter insistido tanto sobre o cheiro. Você salvou a vida da sua mãe. A menina sorriu, aquele sorriso radiante que só as crianças conseguem dar. Eu só falei o que Deus estava falando para mim, doutor. O Senhor que teve que escutar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a família Oliveira conversou abertamente sobre tudo. A empolgação com a casa nova, o medo durante a gravidez, a alegria quando descobriram que seria um menino, a tristeza da perda, a culpa, o desespero e, finalmente, a esperança de reconstruir suas vidas. Sofia participou da conversa à sua maneira, fazendo perguntas diretas que os adultos não tinham coragem de fazer e oferecendo soluções simples para problemas que pareciam complexos. E se nós fizéssemos um jardim para o irmãozinho no quintal da vovó Helena? Sugeriu ela, com flores bem bonitas para ele ver lá do céu. A ideia tocou profundamente Mariana e Benedito. Nunca haviam pensado em criar algo físico para honrar a memória do filho que perderam. Que tipo de flores você acha que ele gostaria? Perguntou Mariana. Girassóis, exclamou Sofia, porque eles sempre olham para o sol, igual o irmãozinho que está lá no céu com Deus. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os meses seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas consistente na vida da família Oliveira. O processo legal contra o vendedor da casa e das tintas tóxicas estava em andamento, mas isso já não era mais a prioridade. A prioridade era reconstruir os laços familiares que haviam sido abalados pela tragédia. Rafael continuava visitando a família, mas agora como amigo, não mais como médico. Ele havia se tornado uma figura paterna para Sofia, que sempre o recebia com desenhos novos, mostrando a evolução da felicidade da mamãe, como ela mesma descrevia. Olha, doutor Rafael, disse ela numa dessas visitas, mostrando um desenho onde apareciam 4 figuras, ela, os pais e uma figura pequena com asas. Agora o irmãozinho está cuidando de nós lá de cima. Mariana, que estava preparando café na cozinha de Dona Helena, sorriu ao ouvir a filha. Ela ainda tinha dias difíceis, mas a dor aguda havia se transformado em uma saudade suave, algo que ela conseguia carregar sem ser esmagada por ela. Mariana, chamou Rafael aproximando-se da cozinha, como você está se sentindo em relação a tentar novamente? A pergunta que ele fazia era delicada. Mariana e Benedito haviam conversado sobre a possibilidade de ter outro filho, mas ainda havia muito medo envolvido. Eu quero muito, confessou ela baixando a voz, mas tenho pavor de que aconteça de novo. E se eu não conseguir levar uma gravidez até o fim? E se... Mamãe, interrompeu Sofia, aparecendo na cozinha como se tivesse escutado telepaticamente a conversa. O irmãozinho disse que da próxima vez vai dar tudo certo, mas só se você parar de ter medo. Mariana se abaixou para ficar na altura da filha. E como eu faço para parar de ter medo, Sofia? A menina ficou pensativa por alguns segundos. Lembra quando eu fiquei com medo de andar de bicicleta depois que caí? Perguntou. Lembro. E o que você fez? Eu segurei na bicicleta até você se sentir segura de novo, respondeu Mariana, começando a compreender onde a filha queria chegar. Então agora eu vou segurar na sua mão quando você ficar com medo de ter outro bebê, declarou Sofia com simplicidade. E o papai também, e a vovó Helena, e o doutor Rafael. Todo mundo vai segurar junto até você se sentir segura. Rafael observou a cena com admiração. Em seus anos de carreira, havia visto muitas famílias lidando com traumas, mas nunca havia presenciado um processo de cura tão orgânico e natural quanto aquele. 2 semanas depois, Mariana descobriu que estava grávida novamente. A notícia trouxe uma mistura de alegria e terror que deixou toda a família em estado de alerta. Mariana oscilava entre momentos de pura felicidade e ataques de pânico, sempre com medo de que a história se repetisse. Doutor Rafael, chamou Benedito numa ligação desesperada. Mariana está tendo uma crise de ansiedade.
Ela está convencida de que vai perder o bebê de novo. Rafael chegou à casa de Dona Helena em poucos minutos e encontrou Mariana sentada no chão do quarto, respirando com dificuldade e repetindo que não conseguiria cuidar do bebê. Mariana, me escute, disse ele ajoelhando-se ao lado dela. Você não está mais na casa com tintas tóxicas. Você está saudável. Seus exames estão normais. Não há razão médica para acreditar que algo dará errado. Mas e se der? Chorou ela. E se eu não conseguir proteger esse bebê também? Foi quando Sofia entrou no quarto carregando uma caixa de sapatos colorida. Mamãe, chamou com voz firme. Eu fiz uma coisa para você. Ainda soluçando, Mariana olhou para a filha que colocou a caixa em seu colo. O que é isso, meu amor? É uma caixinha de coragem, explicou Sofia. Toda vez que você ficar com medo do bebê, você abre ela e lembra que tem muita gente cuidando de vocês dois. Mariana abriu a caixa com mãos trêmulas e encontrou dezenas de pequenos papéis coloridos. Cada um tinha um desenho de Sofia, ela brincando com um bebê, Benedito segurando um bebê, Dona Helena ninando um bebê, até mesmo Rafael examinando um bebê saudável. Sofia, sussurrou, as lágrimas agora de emoção. E também tem isso aqui, disse a menina tirando uma pequena flor seca do fundo da caixa. É do jardim do irmãozinho. Ele disse que essa flor tem o poder de proteger o novo bebê. Mariana abraçou a filha com força, sentindo pela primeira vez desde que descobrira a gravidez que talvez realmente fosse possível ser feliz novamente. Você conversa mesmo com ele, não é? Perguntou baixinho. Todo santo dia, confirmou Sofia. E ele está muito feliz que o novo irmãozinho está vindo. Ele disse que vai ensinar tudo para ele lá de cima. Rafael observou a interação entre mãe e filha, percebendo que presenciava algo que transcendia sua compreensão médica. Não importava se Sofia realmente conversava com o irmão falecido ou se era apenas sua forma infantil de processar o trauma familiar. O importante era que ela estava sendo o canal de cura de que todos precisavam. Os meses da gravidez foram uma montanha-russa emocional para toda a família. Mariana tinha dias bons e dias ruins, mas a caixinha de coragem de Sofia se tornou sua companheira constante. Sempre que a ansiedade vinha, ela abria a caixa e revisitava os desenhos da filha, lembrando-se de que não estava sozinha naquela jornada. Benedito também passou por sua própria transformação. A culpa que carregava pela intoxicação da esposa foi gradualmente sendo substituída por uma determinação férrea de ser o melhor pai possível para Sofia e para o bebê que estava chegando. Bené, disse Mariana numa tarde quando estava no 8º mês de gestação. Você me perdoa por ter ficado tão distante depois que perdemos o primeiro bebê? Benedito parou de montar o berço que havia comprado e olhou para a esposa. Mari, você estava doente. Física e emocionalmente doente. Não há nada para perdoar. Mas eu te deixei sozinho com a Sofia, sozinho com a sua própria dor. E você estava tentando sobreviver do jeito que conseguia, interrompeu ele gentilmente. Nós dois estávamos tentando sobreviver. Sofia, que estava brincando no chão, levantou a cabeça. O irmãozinho disse que vocês dois são muito corajosos, declarou. E que o novo bebê vai nascer numa família muito mais forte do que antes. O parto de Helena Benedita Oliveira, nome escolhido em homenagem à vovó, aconteceu numa terça-feira ensolarada de março. Sofia fez questão de levar a caixinha de coragem para o hospital, dizendo que o bebê ia precisar ver que tinha uma família muito especial esperando por ela. Quando Mariana segurou a filha recém-nascida nos braços, as primeiras palavras que disse foram: Obrigada por esperar a mamãe ficar pronta para te receber. Sofia subiu na cama do hospital com cuidado e observou a irmãzinha atentamente. Ela tem o nariz do irmãozinho que foi para o céu, observou com seriedade. Ele disse que emprestou para ela. Rafael, que havia sido convidado para conhecer Helena assim que ela nascesse, chegou ao hospital trazendo um buquê de girassóis. São do jardim do irmãozinho, explicou para Sofia. Achei que Helena gostaria de conhecer as flores dele. Sofia sorriu e sussurrou algo no ouvido da irmã recém-nascida. Quando questionada sobre o que havia dito, ela respondeu com naturalidade.
Eu disse para ela que tem um irmão anjo cuidando de nós lá de cima, mas que aqui embaixo ela tem uma família que ama muito ela. Os primeiros meses de Helena foram de pura alegria para toda a família. Sofia assumiu o papel de irmã mais velha com uma seriedade adorável, sempre ajudando nos cuidados e traduzindo o que a bebê precisava. Ela está com fome, mamãe, dizia antes mesmo de Helena começar a chorar. Como você sabe? Perguntava Mariana. O irmãozinho me ensinou a entender bebê, respondia Sofia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Rafael continuava visitando a família regularmente, observando com fascínio o desenvolvimento de Helena e a evolução emocional de todos. Sofia havia se tornado uma espécie de ponte entre o mundo visível e um mundo que só ela conseguia enxergar, trazendo mensagens de conforto e orientação que pareciam vir de uma sabedoria muito além de seus 4 anos. Um ano após o nascimento de Helena, a família Oliveira finalmente se mudou para uma casa própria. Desta vez, completamente nova e construída sob a supervisão pessoal de Rafael, que havia se tornado não apenas um amigo, mas praticamente um membro da família. Sofia fez questão de plantar girassóis no jardim da casa nova, criando um canteiro especial que ela chamava de Jardim do Irmãozinho. Era lá que ela ia todas as manhãs conversar com ele e trazer as novidades da família. Doutor Rafael, disse ela numa dessas manhãs, enquanto ele ajudava Benedito a terminar de organizar o jardim. O irmãozinho disse uma coisa importante para o senhor. Rafael parou o que estava fazendo e se ajoelhou na altura da menina. O que ele disse? Ele disse que o senhor vai ajudar muitas outras famílias igual ajudou a nossa, mas que precisa sempre lembrar de escutar com o coração, não só com a cabeça de médico. As palavras de Sofia ecoaram na mente de Rafael por dias. Ela estava certa. Sua experiência com a família Oliveira havia mudado completamente sua abordagem médica. Ele começou a prestar mais atenção aos detalhes aparentemente insignificantes, às observações das crianças, aos sentimentos que não tinham explicação científica. 6 meses depois, Rafael recebeu um caso que o fez lembrar imediatamente das palavras de Sofia. Uma família estava enfrentando problemas similares aos dos Oliveira. Sintomas inexplicáveis, casa nova, diagnósticos inconclusivos. E havia uma criança de 5 anos que insistia que o ar da casa estava fazendo mal para todos. Desta vez, Rafael não hesitou. Investigou a casa, descobriu problemas com o sistema de ventilação que estava acumulando gases tóxicos e salvou uma família inteira de uma intoxicação lenta e silenciosa. Quando contou para Sofia sobre o caso, ela sorriu com satisfação. Viu? O senhor aprendeu a escutar, disse orgulhosa. Aprendi com a melhor professora, respondeu Rafael, bagunçando os cabelos cacheados da menina. 2 anos se passaram e a família Oliveira havia se tornado um exemplo de superação e amor. Mariana havia voltado a trabalhar como professora de escola infantil, Benedito havia sido promovido na metalúrgica, Helena estava crescendo saudável e feliz. E Sofia? Sofia continuava sendo o pequeno anjo da família, sempre trazendo mensagens de esperança e sabedoria. Rafael havia virado praticamente um tio postiço das meninas, visitando a família todo domingo para almoço e sempre saindo de lá com alguma lição de vida aprendida. Foi num desses domingos que Sofia fez um anúncio que deixou todos emocionados. O irmãozinho disse que a missão dele aqui na Terra está terminando, declarou durante o almoço. Como assim? Perguntou Mariana preocupada. Ele disse que vocês não precisam mais dele para ser uma família feliz, explicou Sofia. Que vocês aprenderam a cuidar uns dos outros e que agora ele pode descansar de verdade lá no céu. E você? Perguntou Rafael. Você ainda vai conversar com ele? Sofia ficou pensativa por alguns segundos. Acho que não. Mas não tem problema, porque agora eu sei que ele está bem e que nós estamos bem também. Respondeu com aquela maturidade que sempre surpreendia os adultos. E se algum dia você sentir saudade dele? Questionou Benedito. Sofia apontou para o jardim de girassóis que podia ser visto pela janela da sala. É só olhar para as flores.
Elas sempre vão lembrar que ele existe, mesmo que eu não consiga mais falar com ele. Naquela noite, após Rafael ter ido embora e as meninas estarem dormindo, Mariana e Benedito conversaram sobre a jornada que haviam percorrido juntos. Às vezes, eu me pergunto se Sofia realmente conversava com... Começou Benedito. Não importa, interrompeu Mariana gentilmente. O importante é que ela foi nosso anjo aqui na Terra. Ela nos ensinou a ser uma família de novo. Você está feliz? Perguntou ele, abraçando a esposa. Mais feliz do que eu achei que seria possível ser novamente, respondeu ela, olhando pela janela para o jardim onde Helena engatinhava entre as flores, sempre observada pela irmã mais velha. 3 anos depois, Rafael recebeu um convite muito especial. Sofia estava fazendo 7 anos e queria que ele fosse o padrinho da sua festa de aniversário. A festa aconteceu no jardim da Casa dos Oliveira, com dezenas de girassóis floridos, criando um cenário mágico. Sofia havia insistido que queria uma festa amarela como o sol, e o resultado foi uma celebração radiante de vida e alegria. Doutor Rafael, chamou Sofia durante a festa, puxando-o para um canto mais reservado. Posso contar um segredo? Claro. Eu não converso mais com o irmãozinho há muito tempo, confessou ela. Mas ontem à noite, eu sonhei com ele pela última vez. E o que ele disse no sonho? Sofia sorriu, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele disse obrigado. Para mim, para você, para o papai e para a mamãe. E disse que está muito orgulhoso da nossa família. Rafael sentiu os olhos marejarem de emoção. E você? Como se sente sabendo que não vai mais conversar com ele? Bem, respondeu Sofia com simplicidade, porque agora eu sei que não preciso mais. Eu aprendi tudo o que ele queria me ensinar sobre cuidar das pessoas que eu amo. Naquele momento, Helena, que agora tinha 4 anos e era uma versão em miniatura de Sofia, se aproximou correndo. Sofia, vem ver! Os girassóis estão todos olhando para o mesmo lado. Sofia pegou na mão da irmã e olhou para Rafael. Vem, doutor. Vamos ver os girassóis. Eles sempre fazem isso quando querem nos lembrar de algo importante. Rafael acompanhou as 2 meninas até o jardim, onde realmente todos os girassóis estavam voltados para a mesma direção, criando um espetáculo natural de beleza e harmonia. Eles estão olhando para onde? Perguntou Helena. Sofia observou por alguns segundos e então apontou para a casa, onde Mariana e Benedito conversavam animadamente com os convidados da festa. Para casa, disse ela. Eles estão olhando para nossa casa e lembrando que o amor é a coisa mais importante do mundo. Rafael observou a cena. 2 meninas felizes brincando num jardim florido, pais amorosos cuidando dos convidados, uma família que havia superado tragédias e se reconstruído mais forte do que antes. E pensou que talvez Sofia estivesse certa desde o início. Talvez Deus realmente tivesse mostrado a ele como curar, não apenas o corpo de Mariana, mas toda uma família que estava quebrada. A festa continuou até o anoitecer, com risadas, brincadeiras e muitas fotos para guardar aquele momento especial. Quando todos os convidados foram embora, a família Oliveira se reuniu no jardim para assistir ao pôr do sol entre os girassóis. Doutor Rafael, disse Mariana segurando Helena no colo, enquanto Sofia brincava com algumas pétalas que haviam caído no chão. Obrigada por ter escutado nossa filha quando todos os outros adultos achavam que eram apenas fantasias de criança. Obrigada por ter confiado numa menina de 3 anos quando sua experiência médica dizia o contrário, completou Benedito. Rafael olhou para Sofia, que havia se aproximado e estava oferecendo a ele uma pequena flor de girassol. Esta é para o senhor levar para casa, disse ela, para lembrar que às vezes as respostas mais importantes vêm dos lugares que ninguém espera. Ele aceitou a flor e a guardou cuidadosamente no bolso da camisa. Sofia, posso fazer uma pergunta? Claro. Naquela primeira vez no hospital, quando você disse que Deus ia me mostrar como curar sua mãe, você sabia realmente o que estava acontecendo? Sofia pensou por um momento, balançando os pés enquanto estava sentada na grama. Eu sabia que a mamãe estava muito triste e muito doente, disse finalmente. E eu sabia que tinha alguém tentando me ajudar a entender como fazer ela ficar melhor. Se era Deus, se era o irmãozinho,
Se era só meu coração? Não sei. Mas eu sabia que se eu continuasse falando, alguém ia escutar. E por que você achava que eu ia escutar? Porque o Senhor olhava para mim igual a mamãe olhava, explicou ela com simplicidade, com carinho. E pessoas que olham com carinho sempre acabam escutando de verdade. Fim da história. Agora me conte o que achou dessa história de superação e amor familiar. Você acredita que Sofia realmente conversava com o irmãozinho que partiu ou era apenas sua forma especial de lidar com a dor da família? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Adoramos ler cada mensagem de vocês. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.